segundo o Voxel, o Fernando Haddad, ele iria aumentar os impostos dos videogames. E aí você tem uma aspa do próprio ministro Fernando Haddad dizendo que, na verdade, ele vai aumentar os impostos dos jogos de aposta, que era justamente o que o Ministério da Fazenda explicou depois da entrevista para o Portal UOL no começo deste mês. Mas, enfim, as pessoas não entenderam. Tem gente no meio dos games que é antipetista, que é direitista e que não entende os meandros da política, não sabe sequer verificar como é que é a informação. Os caras foram desmentidos pela Eliane Cantanhede na Globo News, porque a Globo News também recebeu informações do Ministério da Fazenda. Medida provisória que vai taxar os apps de aposta chega no fim de março, diz Haddad, ou seja, a taxação não é para videogames. Não era games? Não, não era, meu querido amigo Cal Tóquio. O ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, do PT, afirmou que a medida provisória para taxar os apps de apostas eletrônicas deve chegar no fim de março. Haddad comentou que as apostas eletrônicas nos jogos esportivos não pagam tributos federais, o que justifica a intenção do governo em iniciar a taxação, e que a regra passará a valer 90 dias após a publicação da medida. A Associação Nacional de Jogos e Loterias, a ANJL, a Betano, a Zapbet, a Galera Bet, a VideBet e a F12 estão entre as representantes do setor que buscam diálogo com o governo a partir de uma reunião com o ministro. Eles conversaram recentemente, mas mesmo assim o Haddad mantém o aumento de impostos que ele já estava planejando há bastante tempo e que é fruto de uma taxação que o Bolsonaro não colocou para esse setor e que ele deveria colocar em dezembro do ano passado. É o que o Luiz está falando. Tem uns gamers aí que é fascista e que ficam contra o governo Lula de graça. Na verdade, eles rezam para ter uma má notícia do governo, para ter o governo ativamente prejudicando o mercado de videogames. E aí eles ficam bravos quando essa notícia não se concretiza. Você não tem um jornalismo honesto por parte de muitos veículos especializados, enquanto o meio da política, enquanto agentes da direita já entenderam o que o ministro da Fazenda afirmou, o que foi uma presepada e o que foi sério em relação ao que ele disse recentemente. Vamos lá, gente, vamos mandar superchat, está com uma audiência legal aqui, 70 pessoas nos acompanhando, 145 likes, muito obrigado pelos likes. Vamos passando aí 150 likes, que é muito necessário para a gente fazer aqui bem o nosso trabalho. Eu não estava esperando isso ontem, mas eu dei essa notícia porque eu recebi de algumas pessoas, eu fui checar também. Olha só, gente, para quem não conhece, a Loading era um canal na TV aberta, na antiga concessão da MTV, que era um canal de cultura pop. E ele era de uma empresa em parceria com a Calunga, sabe a rede que vocês conhecem aí, que realmente vende aí artigos e é muito interessante. Ela era proprietária desse canal. Só que a Calunga, em determinado período, acho que não viu o faturamento também esperado e tiveram alguns problemas internos da própria redação, ela retirou o investimento. E, botaram 60 pessoas demitidas na rua, nesse caso escandaloso de uma emissora de TV, que não se programou, que inclusive não assinou os contratos dos trabalhadores segundo diferentes relatos. E aí o que a gente tem a informação nova aqui, eu dei lá no Drops de Jogos, é que o ex-diretor da Loading, de programação da Loading, canal de cultura pop que foi encerrado, tem cargo de R$2.000 no governo de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas. E esse ex-diretor da Loading, que tem outro canal de cultura pop hoje em dia, ele não declara nas redes oficiais dele que ele é assessor do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. É muito grave isso aqui que a gente vai falar, gente, porque não é um escândalo assim com alcance nacional, mas é para mostrar aí que tem alguns gamers que são aí antipetistas, que falam que não pode ter taxação no setor e que estão tirando dinheiro do contribuinte de São Paulo, que no caso sou eu, o palhaço aqui que está noticiando isso aí. Eu pago o salário do seu Anderson, conforme a gente vai ver nessa reportagem aqui que eu fiz, que é uma notinha pequena, mas está embasado em dados. Esse aqui é o Anderson Abraços, que era diretor de programação lá na Loading.
O ex-diretor de programação do canal Loading, que foi encerrado em maio de 2021, é assessor especialista em assuntos de cultura pop da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo Tarcísio de Freitas, no estado de São Paulo. Anderson Abraços foi nomeado para o cargo público em janeiro de 2023, de acordo com o Diário Oficial de São Paulo. A Loading foi uma iniciativa de canal de cultura pop que era da Spring Comunicação e tinha investimento da Calunga. A empresa usava a concessão pública e o espaço da antiga MTV e não durou 6 meses no ar, quando a Calunga retirou o investimento do empreendimento. Foram mais de 60 profissionais demitidos. É esse cara que está cuidando de cultura pop no estado de São Paulo, tá, gente? Então, para vocês verem, é esse cara que está com o governador bolsonarista daqui do estado. Isso é uma péssima notícia. Obrigado, Wallace de Flora, que virou membro aqui do canal. Que queridíssimo. Obrigado aqui por você nos acompanhar, querido. Faltam 3 membros aí. Quem puder virar membro, mandem contribuições também para que eu traga mais informações exclusivas, sim, como essa, gente. Esses assuntos de games, normalmente o pessoal não traz tanto. O fim da Loading. A crise da emissora não ocorreu apenas com seu encerramento em 2021. Em dezembro de 2020, todos os profissionais que formavam a equipe do programa Metagaming de esportes pediram demissão. O desligamento ocorreu quando profissionais do canal fizeram uma matéria sobre abusos, eram abusos sexuais, inclusive, tá, gente, do cenário. De acordo com reportagens da época, a direção da empresa ressaltou que não gostaria que o tema abordasse temas polêmicos, como machismo. Eles falavam, inclusive, gente, que tinha que ter na cultura pop, sabe? Quando a gente tem denúncia, um dos casos mais rumorosos na cultura pop são os abusos sexuais do Varney Weinstein, que era um produtor poderosíssimo em Hollywood. Então quer dizer que se eu tenho um site de cultura pop, eu não posso falar desses assuntos. Isso não é notícia. E uma das pessoas que estava na direção da Loading falava, inclusive, de ver o lado positivo em um caso de estupro, de abuso. É esse cara, são essa mentalidade que existia justamente nesse canal, que não tinha como dar certo. E não tinha como dar certo porque a equipe desse programa Metagame se demitiu assim que ouviu esse tipo de coisa de diretores que estavam lá dentro. Com o encerramento da emissora, a concessão de transmissão da televisão chegou a ser alvo de disputa na justiça e a Jovem Pan tentou adquirir o canal, o que não aconteceu. Ele acabou na mão, na verdade, de igrejas evangélicas, mas é esse sujeito que está com o cargo para cuidar da cultura pop do estado de São Paulo. E essa é uma informação aí em primeira mão que eu trago para vocês, pelo menos em lives de YouTube. Eu dei lá no Drops de Jogos, mas eu fiquei sabendo ontem, eu verifiquei nos diários oficiais e, de fato, rapaz, ele ganha aí dinheiro público enquanto ele mantém aí outras atividades e ele é um assessor de cultura pop do governo Tarcísio de Freitas.